motivou a ingressar na área da gestão cultural e especificamente no universo das orquestras sinfônicas, né? Se você puder comentar um pouquinho aí da sua trajetória, do início até agora. Na verdade, foi por curiosidade mesmo, e não foi por orquestra sinfônica exatamente. A orquestra sinfônica foi quase, não vou dizer um acaso, mas quase um acaso. Eu sempre tive muita curiosidade com relação ao meio do teatro e dos bastidores, né? Então, quando eu assistia alguma coisa, eu pensava, como isso é feito? Como que colocaram lá? Eu quero saber como que colocaram lá. Então, essa era a minha curiosidade, era estar atrás das cortinas de alguma maneira. E aí, isso ainda adolescente. E aí, eu até cheguei a cogitar fazer arquitetura, para trabalhar com cenografia. Eu lembro muito de uma ópera que me encantou muito, era o Rouxinol, com a Orquestra Experimental de Repertório. E aquela, nossa, a montagem foi lindíssima, faz muito tempo isso. E eu lembro que eu olhava e pensava, não, eu preciso saber como eles fazem isso, né? A ópera abria com um cantor descendo do teto do teatro, sentado num barquinho, assim, e ele ia cantando no barquinho até chegar lá embaixo. Eu pensava, nossa, preciso estar dentro disso. Só que não foi um caminho tão direto, tanto é que eu sou formada em engenheira, não tem nada a ver com a área, mas quando eu já estava no meu terceiro ano da engenharia, apareceu uma oportunidade para atuar como inspetora na orquestra, justamente na experimental. E por conta de alguns trabalhos voluntários mesmo que eu já tinha feito, amadores, na área de teatro, na área de teatro infantil, na área de coral, eu falei, eu vou lá meter minha cara. E fui, fiz uma entrevista com o maestro, na época era o Jamil Maluf, deu super certo, ele gostou de mim, me deu a oportunidade e deu super certo. Eu fiquei 5 anos, mais ou menos, trabalhando lá no Municipal, no Teatro Municipal aqui de São Paulo, né, dentro da experimental, e nesse meio tempo a gente fez ópera, a gente fez balé, a gente fez os concertos sinfônicos. Eu dei muita sorte, porque a experimental era uma orquestra que fazia o repertório tradicional, mas que também era bastante inventiva, então já fazia música de cinema, com projeção, concerto com fantoche, então eu pude experimentar muitas coisas. E pude estar dentro do Teatro Municipal de São Paulo, que foi uma grande escola para mim do que é o meio sinfônico. Eu já tinha algum contato, tem muito músico na minha família, alguns até profissionais, o meu marido é violoncelista, né? Então eu já tinha contato, muita coisa eu já sabia, mas pude ter essa experiência profissional, que eu tanto queria, de entender como as coisas funcionavam por trás dos palcos. E acabei ficando no mundo sinfônico, por conta também de que me casei, né? Na época eu não era casada, mas me casei nesse meio tempo, meu marido é violoncelista, ele foi para a Orquestra Sinfônica da Bahia, então eu me mudei para Salvador junto com ele. Aí eu até achei que em Salvador eu fosse atuar em outra área, porque Salvador tem poucas orquestras, na verdade, assim, profissionais, tem duas. Uma dentro da Federal da Bahia e a própria Sinfônica da Bahia, que é uma orquestra do Estado, e não profissional, né, de projeto jovem, tem o Neugibá, que é um projeto bem grande, mas são só essas três. Então, eu achava que seria muito difícil eu continuar no mundo sinfônico, e aí eu já estava me preparando para experimentar outras coisas dentro da produção cultural. Mas calhou que eu tive a sorte, de novo, de que 6 meses depois que eu tinha me mudado para Salvador, mais ou menos, abriu uma vaga na coordenação de produção da OSBA. E aí eu meti a cara de novo, e deu muito certo também, porque a OSBA estava numa mudança de gestão, ela estava começando a ser gerida, né, nesse modelo de organização social. Era ali, tinha nem completado o primeiro ano deles de OS ainda, e ela já tinha um corpo de umas 10, 12 pessoas, talvez, administrativo, mas nenhuma delas tinha vindo de orquestra. Quando muito ali, o pessoal da montagem tinha passado, nem todos, mas 2 tinham passado pelo Neogibá, mas as outras pessoas, já, claro, muitas vieram da cultura mesmo, né, mas vieram do teatro, vieram da dança, e faltava um pouco mesmo de know-how do mundo sinfônico. E aí eles acharam que seria um bom momento para me trazer e ter alguém que já tinha trabalhado numa orquestra, que já tinha trabalhado, enfim. Então, essa foi a minha trajetória. E aí, estando lá na Bahia, fiquei também 6, quase 7 anos na OSBA, e aí surgiu uma vaga na Fundação OSESP, e aí por uma vontade mais pessoal, que não queria, mas queria voltar para São Paulo, não queria muito, mas eu tive uma filha, ela tem 2 anos agora, e eu estava sentindo muita falta dela estar perto da família, dos avós, dos tios, ela estava crescendo muito isoladinha de todo mundo, assim, e aí eu falei, vamos voltar, então. E aí fiz de novo a seleção, e aqui na USESP, na verdade, eu dei um passo um pouquinho para longe, entre aspas, da produção sinfônica, porque eu não faço a produção da USESP, eu não sou da produção artística da USESP,
mas eu trabalho para a Sala São Paulo, então eu faço a produção operacional da sala. Então, na verdade, a USESP é uma das coisas que acontecem na sala, mas acontece colação de grau, acontece concertos de outras orquestras, acontece até casamento, tem 1 milhão de coisas, evento corporativo. E aí a equipe que eu tô hoje, né, ela cuida de todos esses tipos de evento que acontecem lá dentro, não só, eu não faço mais produção artística. Produção artística, na verdade, eu acho que eu nunca fiz exatamente, mas assim, eu não faço mais produção da orquestra, né, a parte de montagem da orquestra, essa parte que lida mais próximo com a orquestra, não. Mas me trouxe um lado muito interessante, que foi a proximidade com o público, porque eu sempre estive atrás das cortinas, e eventualmente lá na OSBA tinha que lidar com o público, mas era um pouco diferente. Aqui não, aqui uma das funções da nossa equipe é receber o público, é acolher tanto as reclamações quanto os louros também. Então, assim, a gente lida de uma forma muito mais próxima com o público, e é muito interessante, porque o recorte do público, pelo menos do público da USESP, é muito particular, assim. Acho que é isso, que a minha trajetória é isso. Só isso, né, Raquel, fazendo aí o compilado. Legal a sua trajetória, até curioso, né? Eu não sabia, faz pouco tempo que eu soube que você era da engenharia, né? Eu conheço a Raquel, a gente já tem quase 11 anos. Mas se ela contou algum dia, eu não lembrava. Para mim, ela tinha uma formação específica da área da cultura, e acho que ficou legal essa mesclagem aí de ir para engenharia e estar aí no meio cultural. Eu estava pensando, assim, que você migrou de um campo para o outro. Como é que você planejou a sua formação para essa... Então, não planejei. Não, mas como é que você chegou a fazer cursos? Como é que é? Tinha algumas demandas que você precisava, que você sentiu necessidade de ter algum tipo de formação? Como é que foi isso? Olha, na verdade, assim, como eu falei, né, eu já tinha desistido um pouco da possibilidade de trabalhar na área cultural, porque eu não sabia como ingressar. Hoje existem cursos de gestão cultural, produção cultural, mas apesar de eu não ter tanta idade, faz bastante tempo que eu me formei no colégio, e nessa época não tinham tantos. Os produtores que eu conhecia, eles vieram, eu fiz artes cênicas, ou eu era bailarino, sabe? E eram coisas que, para mim, já não é nem que não interessava, mas eu sabia que eu não tinha aptidão, assim, não era uma coisa que dá muito certo. Então, quando eu fui para engenharia, eu fiz engenharia ambiental, era tipo assim, a minha outra paixão, sempre foi meio ambiente, sempre foi uma coisa que eu gostei, não veio do nada também. Eu fui talvez para uma situação que eu achava que era um pouco mais segura, assim, esse mercado eu sei entrar, esse mercado eu sei onde eu vou trabalhar, eu sei como vai funcionar. E aí, quando a oportunidade de ir para o municipal veio na metade ali da minha formação, eu não quis desistir, eu estava numa faculdade federal, eu já estava no meio do curso, eu falei, não, vou pegar meu diploma aqui e depois eu vejo se eu entro num outro curso X, se eu for trabalhar na área cultural. Só que eu acabei nunca entrando, porque calhou na minha vida, assim, de tipo, a formatura já ser meio que na minha mudança para Bahia, daí eu já... Então, assim, o que eu sei é mesmo do que eu aprendi fazendo, e eu tive, o que eu falei, eu tive muita sorte de ter tido uma grande escola, que foi o municipal. Eu conheci gente que trabalhava lá, desde que o municipal era municipal, assim, é impossível, né, mas assim, há 30 anos, 20 anos, eu pude conviver, assim, com pessoas de muita experiência mesmo, e fiz questão de absorver tudo que eu podia. E aí, quando eu estava lá na OSBA, eu fiz uma especialização em gestão de projetos. Não era gestão de projetos culturais, era gestão de projetos. Geral. Porque lá, como eu já estava numa posição de coordenação, eu já mexia um pouco com coisa de controle de orçamento, planejamento estratégico, né, umas coisas assim. E aí eu achei que seria um ganho legal, assim, para agregar no que eu já conhecia. Mas eu acabei nunca fazendo um curso de gestão cultural ou produção cultural. Que, inclusive, é uma coisa que eu sinto falta hoje. Acho que todos... Assim, hoje eu estou, inclusive, buscando, ainda não encontrei. Na verdade, encontrei, mas não casou muito com a minha agenda e tal. Mas eu estou buscando, eu gostaria de fazer uma especialização nessa área agora, ou gestão cultural, ou gestão de indústria criativa. Produção por produção, eu não sei se faz muito sentido, mas eu queria uma coisa assim, para ampliar um pouco do que eu sei, e até para validar um pouco, né? Porque fica meio estranho, assim, quando a pessoa fala, nossa, mas você, né? Como você sabe que você sabe fazer? Eu sei da mão na massa mesmo, de perrengue, de fazer.
Mas é isso. Mas é porque a produção, ela acaba sendo uma produção de execução, né? De planejamento, vai junto, assim, mas eu te perguntei isso, eu não quero tomar muito tempo, porque senão eu vou ficar aqui só eu falando, mas assim, eu perguntei isso porque tiveram alguns alunos que me pediram sugestão de cursos e coisas assim, para formação na área de produção mesmo, de direção, a gente não tem isso, né? Sim. Seria legal, assim, se a gente conseguisse, em algum momento, mapear esses cursos, mapear esses caminhos, para que as pessoas possam, de alguma forma, até fazer algum tipo de formação e até se conectar mesmo. Mas agora tem um monte, né? Tem um monte Agora tem. Ó. No nível de graduação, a FATEC tem um curso de produção cultural. Tem alguma particular que agora eu não vou me lembrar, mas que tem também, eu posso procurar depois te mandar. O Senac tem cursos livres e tem cursos de pós-graduação também. A PUC Minas tem pós-graduação, a PUC Rio tem pós-graduação. Então, se o pessoal, por exemplo, já se graduou em música, né, pode seguir, por exemplo, numa especialização dessas, tem cursos muito legais. O próprio MIN, que abriu recentemente uma turma que era se eu não me engano, era com a Federal do Recôncavo Baiano ou era com a Federal do Ceará, mas é EAD, né? Para lá só no final apresentar alguma coisa, mas eles abrem essas turmas também. Hoje em dia tem bastante. Gente. Bom, fica à vontade. Débora, eu vi sua pergunta, mas eu vou deixar ela para o final, tá bom? Para a gente não perder muito a linha de raciocínio, mas eu respondo, pode deixar. Vou seguir para a próxima, então, gente. Raquel, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, um resumo, né, deles, ao longo desses 11 anos aí, atuando em grupos sinfônicos, especificamente como mulher? O que você fez aí, o que você tirou na carta da manga para superar? Eu acho que os desafios que eu enfrentei como mulher não são muito diferentes dos desafios que eu acho que toda mulher enfrenta no mercado em geral. Não, eu sei que no mundo sim, tem uma especificidade, e aí até as maestras e musicistas que estão aqui talvez tenham mais gabarito para falar que no palco ainda é muito masculino, né? A maioria dos maestros são homens, a maioria dos músicos são homens. Nas duas orquestras que eu trabalhei, eu não fiz essa conta ainda, mas nas duas orquestras que eu trabalhei antes daqui, era 10% de mulheres só tocando, né? E acho que isso é uma realidade bem comum no país. Mas nos bastidores é mais comum você encontrar mulheres na produção, mulheres... Eu praticamente só tive chefes mulheres, suficientemente, nas direções, mas eu acho que os desafios, eu já passei pelos clássicos, né? De você dar uma ideia numa reunião, ficar por isso mesmo, passar 5 minutos, um homem levantar a mão e dar a mesma ideia, e todo mundo ficar, nossa, que grande, poxa, eu acabei de falar. Já tive situações desconfortáveis, tanto eu passei, quanto já vi colegas passarem, no sentido de um abraço que não pegou legal, uma fala que não pegou legal, que você falou, acho que isso aí, não sei se foi correto, e principalmente eu acho que, me perdoem os homens que estão ouvindo, mas eu acho que existe uma margem muito maior para aturar coisas quando são os homens que fazem. Então, por exemplo, eu sempre levei grito, sempre não, mas assim, em muitas ocasiões eu levei grito de homem descontrolado, já fiz reunião com o diretor descontrolado, já teve gente que se descontrolou comigo, e eu sempre ouvi assim, ele é assim mesmo. Se é uma mulher que grita, não que eu acho que ninguém tem que gritar, tá, gente? Mas assim, se é uma mulher que grita, aí começa, essa daí, será que tá de TPM? Será que não sei o quê? Então, eu já trabalhava com uma dupla de diretores uma vez, um homem e uma mulher, e ela tinha todos os apelidos do mundo, assim, os dois eram muito chatos, tá? Eu desgosto dos dois igual, por razões, mas assim, ela tinha todos os apelidos do mundo, ela é uma bruxa, ela é uma isso, ela é uma aquilo, ela é uma aquilo, e ele era tipo, não, ele é bonachão, é que às vezes ele se descontrola. É o temperamento, sabe? Então eu acho que existe um pouco esse tapinha nas costas, assim, dos homens que não tem com a gente. Não tô falando que tem que ter, porque eu não acho que ninguém tem que gritar, ninguém tem que se descontrolar, mas eles também não deveriam, sabe? Então, com relação a erros, com relação a coisas assim, é muito mais, eu percebo assim, que é muito mais tolerado se vem de um homem do que se vem de uma mulher. Mas eu não acho que isso seja exclusividade do mundo sinfônico, pelo menos na minha experiência, né, que como eu disse, eu não posso falar da experiência de cima do palco, eu imagino que seja outra situação e que deva ser bastante difícil também, mas da minha situação do por trás ali, eu acho que não é muito diferente do que as mulheres devem passar em outras áreas também. Acho que basicamente é isso. As mulheres seguem aí na luta por espaço em todos os segmentos, né? Seguimos na luta. Vou seguir aqui, gente. Tô aguardando as participações. Vocês estão muito tímidos. Vou seguir, então.
Como foi a transição do Teatro Municipal para a Orquestra Sinfônica da Bahia, né? Quais os aprendizados marcaram essa mudança? Raquel, você pode compartilhar um pouco com a gente? Imagino que seja muita coisa, mas você pode compartilhar? Nossa, foi muito interessante e a OSBA foi uma segunda grande escola em várias questões, mas eu acho que principalmente por conta de 3 frentes. Tá? Bom, primeiro que, para quem não conhece o trabalho da Sinfônica da Bahia, procure conhecer, é muito legal, eu particularmente sou fã. Aliás, eu sou fã de todos os lugares que eu passei até agora. Mas eles têm até bastantes haters no mundo sinfônico, porque costumam abrir um pouco mais o leque do que é um concerto. Então, o primeiro desafio foi esse, foi chegar aqui e ver que eu não ia ter que produzir só uma orquestra em cima do palco, embora eu falei que é experimental, fazia muitas coisas, mas fazia muitas coisas dentro do que já é esperado, né, basicamente, mais ou menos assim, no mundo sinfônico. A OSBA não. A OSBA fazia concerto com VJ, fazia concerto em formato sarau, com um poeta se apresentando no meio, com música popular, com várias ideias, assim, com circo, com várias coisas diferentes. Então, esse foi um primeiro desafio e um primeiro aprendizado de se conectar com outras linguagens, abrir um pouco à frente de coisas que eu já tinha produzido, entender como algumas coisas funcionam. E a segunda coisa foi que, como eu passei a estar na coordenação, então eu passei a ter que aprender e me responsabilizar por coisas como sonorização, iluminação. E para quem produz em São Paulo, a realidade é uma que talvez no Rio seja parecido, não sei, mas você tem muita coisa aqui, né? Então, você vai para o interior de São Paulo, você tem teatros legais, né? Eles estão lá preparados, é só você experimentar. Eu tive essa oportunidade de viajar, a gente só chegar a tocar. Mas, fora de São Paulo, pelo menos no Nordeste, eu posso dizer, não é assim. Então, eu lembro que logo que eu cheguei, eu entrei na OSB em junho, aí em julho a gente ia fazer uma turnê para uma cidade vizinha muito grande, que é Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado. A gente ia tocar num teatro do estado, um teatro pequeno, acho que tinha uns 400 lugares. E aí, quando eu fui fazer com a minha equipe o checklist das coisas que a gente tinha que fazer na viagem, ônibus, lanche pros músicos, era um bate-volta e tal. Aí a menina da equipe falou, iluminação. Aí eu falei assim, como assim iluminação? Ela, não tem luz no teatro, Raquel. Eu falei, como assim não tem luz no teatro? É um teatro. Mas não tem, a gente tem que levar todos os refletores e pendurar na vara. E aí eu falei que sim. Então aí que eu vi que a realidade é muito diferente, assim. É produção no perrengue mesmo, produção na escassez, a gente brincava. E é isso, não tem luz, tem lugar que nem teatro tem, e aí você vai tocar numa igreja, ou você vai tocar numa praça. E dentro de Salvador mesmo, por incrível que pareça, porque Salvador é uma cidade grande, é uma cidade, assim, com muita... A cena cultural é muito viva lá, mas o único teatro que cabe uma orquestra completa era o Castro Alves, que era a sede da orquestra. Então, até para circular em Salvador, a gente tinha grandes desafios. E aí, essa foi o segundo grande desafio, que era achar lugares em que a orquestra pudesse se apresentar e adaptar esses lugares para que a apresentação pudesse ocorrer da mesma forma. Nunca ia ser perfeito acusticamente, não ia ser perfeito no conforto térmico, mas assim, da melhor forma, né, que público e orquestra pudessem estar alocados. E o terceiro grande desafio, e aí eu nem diria que foi um desafio, não porque eu soubesse, mas porque foi uma coisa que agregou muito para mim, que eu gostei bastante, é que por estar já no cargo de coordenação, então eu passei a estar dentro do círculo de tomada de decisão com relação à orquestra. Eu me reportava diretamente à direção e eu tive esse privilégio de poder sentar mesmo numa cadeira de gestora e de poder opinar nas coisas. E aí entra uma série de aprendizados, de você aprender a observar o que o público quer, mas o que a Secretaria de Cultura quer, porque afinal de contas é a Secretaria que banca esse projeto, mas o que o patrocinador que eu captei quer, e como que eu junto tudo isso ao que a orquestra quer, ao que a visão artística do maestro quer, estamos acertando, estamos errando, qual vai ser nosso ajuste de rota. Então, isso foi muito legal, muito interessante, um grande aprendizado, e eu pude ir além até, porque até da Batalha das OS eu participei ativamente, então, lá na OSBA o contrato de gestão é de 5 anos, então quando deu 5 anos, o governo teve que abrir uma nova concorrência, a gente teve que entrar para concorrer de novo, poderia não ser a OSBA que eu estava trabalhando, que continuaria lá, não sabia se eu continuaria
faria se uma nova OS, nunca soubemos, ia agregar o corpo administrativo ou não, ou se a gente ia ser demitido, enfim. Mas, independente disso, a questão não era essa. A questão é que a gente acreditava muito no projeto que a gente estava trabalhando. Então, eu realmente, assim, participei muito ativamente. Eu praticamente escrevi junto com o jurídico, porque, na verdade, teve uma primeira concorrência. A gente ficou com a pontuação no segundo lugar, e aí a gente teve que batalhar ali para impugnar o edital. E aí eu trabalhei junto com o time jurídico para achar todos os erros possíveis do projeto da concorrência e do próprio edital, inconsistências no próprio edital, para a gente conseguir batalhar de novo. O edital foi impugnado, abriu novamente, concorremos novamente. Eu participei ativamente da escrita do novo projeto, porque do primeiro a gente não tinha participado direito, a gente, o que digo, o corpo gestor ali, né? E, enfim, aí no final das contas, a OS conseguiu ficar, deu tudo certo, não que com a outra daria errado, mas enfim, né, dentro da nossa narrativa deu certo, e esse foi um outro grande aprendizado, porque quando eu entrei no municipal também tinha, por coincidência, tinha acabado de o municipal virar esse sistema de organização social, e lá, acho que todo mundo sabe, né, pelo menos por cima, roda muito, né, já foram acho que 3 ou 4 S's, e dessas eu trabalhei para pelo menos 3 diferentes, com certeza para 3 diferentes, mas eu estava tão embaixo na cadeia alimentar, digamos assim, que eu nem sabia direito como funcionava, como não funcionava, enfim, meio que tanto fazia, quem era meu empregador, tanto fazia. Mas lá na OSBA não, lá na OSBA eu tive esse contato direto, eu participei de reuniões da Secretaria de Cultura, então foi um outro grande aprendizado, que foi mais nessa cadeira de gestor mesmo, né? Apesar de que eu, não, obviamente, não era diretora, não tinha a palavra final em nada, mas a OSBA sempre teve uma gestão muito colaborativa também, muito horizontal, então eu passei por 2 diretorias diferentes lá, e todas elas sempre foram muito coletivas, né, de trabalhar em coletivo, então isso foi muito legal também. Nossa, que experiência, hein? Quanta informação estamos aqui recebendo. Bacana, Raquel, sua trajetória. Vou guardar aqui para ver se alguém aparece. Bom, vou seguir para a próxima. Raquel, para você, quais ações poderiam ser implementadas para incentivar mais mulheres a ocupar cargos de liderança nesse setor? Se você acha, né, que tem que ter esse tipo de ação, queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, por favor. Nossa, essa aí você me pegou. É porque, como eu disse, eu tenho uma experiência, não sei se é diferenciada, eu não, como eu não posso dizer muito dos outros lugares, eu tive muitas gestoras mulheres e convivi com muitas diretoras mulheres de teatros, ou pelo menos em posições bastante altas. Não sei se eu saberia dizer, mas quando eu penso para fora do palco, né, no caso, por exemplo, do corpo orquestral que eu estava comentando, eu posso falar sobre uma experiência, uma causa, digamos assim, interessante que uma gestora lá da IMESP me contou. Talvez eu desvirtue um pouco da sua pergunta, Gi, mas é meio que no mesmo âmbito. A Orquestra Jovem do Estado, aqui de São Paulo, eles fazem há vários anos já um concurso de jovens músicos. Então, todo final de ano eles fazem esse concurso, é um concurso interno, para premiar algum músico da orquestra mesmo. Eu não sei direito as regras, se pode participar qualquer aluno da IMESP ou se só quem toca na Orquestra Jovem, mas enfim. E aí, essa gestora comentou comigo que os primeiros anos, eu não lembro agora o número, então não vou arriscar, mas assim, por muitos anos eles fizeram esse concurso e sempre só ganhava menino, só ganhava menino, só ganhava menino. Aí um dia alguém falou assim, vamos criar uma categoria feminina, porque só ganha menino, vamos criar uma categoria feminina pra gente incentivar as meninas a participarem. E aí ela falou que assim que eles criaram a categoria feminina, obviamente nessa categoria sempre uma menina ganhava, mas curiosamente, todos os outros anos uma menina ganhou na categoria principal também. E aí ela falou, sabe por que isso aconteceu? Porque as meninas nem se inscreviam. E a gente reparou nisso, porque quando a gente colocou a categoria feminina, elas ganharam força, né? Assim, ganharam confiança para se inscrever. E aí elas acabavam ganhando nas 2 categorias. E acho que isso é uma coisa também do mercado. Eu, pelo menos, me pego nisso. Né? Eu sei que eu tenho uma experiência, não vou dizer grande, mas eu tenho experiência, tenho uma boa experiência, e que muitas das coisas que eu falo eu sei, porque eu já fiz, porque eu já atuei, mas ainda, e por feedback também, né? Então, os lugares que eu passei, eu tive esse reconhecimento das pessoas falarem, não, você está fazendo um bom trabalho. E ainda assim,
assim eu me pego, por exemplo, na questão da síndrome do impostor, de achar que para eu estar aqui num fórum reduzido, né, com algumas pessoas, por exemplo, que eu conheço, nem todas, mas algumas que eu conheço, para mim é tranquilo. Mas para eu, por exemplo, chegar no LinkedIn e falar, vamos falar sobre produção cultural, eu não consigo, porque eu fico pensando, será que eu sei? Ou será que alguém vai falar para mim? Então, eu acho que talvez uma forma da gente ter essas mulheres em cargos e espaços que elas ainda não ocupem, seja validar, sabe? Seja dizer, não, você sabe sim, você sabe do que você está falando, vai lá, mostra a sua cara, sabe? Porque eu não sei se é só comigo, mas acho que não, até porque existem pesquisas sobre isso, né? Essa posição do impostor de achar, às vezes a gente nem concorre a um cargo grande, porque a gente acha que a gente não pode, que a gente não bateu 100% das necessidades com o meu currículo, eu nem vou me inscrever. Então, eu acho que talvez falar sobre isso e realmente empoderar e dizer, não, você pode sim, você sabe do que você está falando, você pode ser uma diretora, você pode ser promovida, você pode ocupar esse espaço. Talvez seja uma maneira. Ótimo, Raquel, muito bem colocado. Eu já vi também essas pesquisas, vejo o texto da questão da síndrome, né, da impostora, no caso, e que muitas mulheres sequer enviam um currículo, sequer enviam, porque acha que não tem condição, e às vezes ela está super apta para aquele cargo, para aquela função. O pior não é nem encarar uma entrevista, é o currículo, ela nem encara, então começa lá atrás, né, essa questão de trazer, olha, você é capaz, você não custa nada mandar um currículo, no máximo que você vai levar um não, ou alguém não vai te responder, mas começa lá atrás. Muito legal essa reflexão que você trouxe aí da síndrome da impostora. Infelizmente, eu acho que isso é mais comum nas mulheres. Gi, eu não lembro se você ainda tem mais alguma pergunta. Tem a última. Você quer comentar alguma coisa? Pode falar, Raquel, fica à vontade. Não, é que eu ia falar assim, acho que talvez eu falei bastante de mim já, mas eu acho que talvez muitas pessoas, né, como a Débora colocou ali a dúvida dela, tenham entrado aqui talvez num viés um pouco mais objetivo de falar de produção mesmo, né? Então, eu queria, de repente, abrir já. E aí, Juliana, você quer colocar alguma coisa? As maestras que estão aí, se quiserem trocar alguma experiência. E eu ia fazer uma sugestão, o pessoal do COB que está aqui, que falou que não veio da área se eu não me engano, é a Débora, a Mariane e o Jefferson, né? Que falaram que não vieram da área de orquestra. Se vocês quiserem esticar um pouquinho comigo o encontro, eu posso conversar com vocês mais uns 15 minutinhos, porque acho que se eu for falar aqui muito do beabá, talvez para os outros que já estão na área não seja tão interessante, mas eu não me importo, se vocês também não, de depois que a gente encerrar, eu fico mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, e a gente tira essas dúvidas de vocês mais sobre o nicho mesmo, porque eu acho que é até interessante para o próprio clube, né? E aí, talvez, não sei se todo mundo aqui, acho que nem todo mundo aqui participa do coletivo, talvez não seja tão interessante. Enfim, é só uma proposta também. A Ana Clara levantou a mão. Pode falar, Ana Clara. Bom, estava primeiro te ouvindo, né, porque eu queria entender como é que estava o caminho aqui da condução da conversa, tentando pegar alguns pontos do que você falou e amarrar numa tentativa de pergunta. Você trouxe questões, por exemplo, também da ordem da produção, né, quando você vai para um teatro que você não sabe que tem a questão de uma iluminação, de que tem que levar a iluminação, alugar a iluminação, coisas que você provavelmente não entende, que tipo de equipamento tem que ser usado. Você tem que ter uma RT, por exemplo, né, que são coisas que talvez não foram passadas, e isso vai juntando com, às vezes, essa síndrome de impostora, que não sabe, mas ao mesmo tempo eu te pergunto, né, dentro da gestão, que eu entendi que você faz, né, esteve na cadeira da gestão, entendo que talvez você lidere pessoas, né, um grupo, ou, enfim, como funciona, assim, eu tenho muito interesse nessa questão da gestão, eu já fiz alguns cursos aqui no Rio, da Cecília Meirelles, ligados a isso, e também já produzi muita coisa, já tive uma empresa, mas eu estou na área cultural, é uma mistura de coisas e eu estou tentando também amarrar algumas questões de produção, como a gestão, não só como um cargo, mas como uma competência de também não entender de muita coisa, mas de saber onde buscar as pessoas adequadas para estar perto e para tocar isso. E eu te pergunto, assim, numa situação dessa, limite, né, de desafio, você enfrentou não só o desafio do não entendimento, mas eu te pergunto, assim, acima de você, né, quem estava ali, talvez conduzindo aquela operação, o fato disso não ser passado ou não chegar como informação, isso também como um problema de gestão, porque a gente não tem que adivinhar certas situações, né, pelo contrário, mas de como você já, pelo que eu entendi, já permeou vários pontos dessa cadeia, né, tanto de ser delegada de funções e delegar funções, e também como é feito isso, né, porque eu sou muito curiosa com ferramentas, e eu entendo que isso é um grande problema dentro do ambiente institucional, porque nem todo mundo conhece como mudam os processos. Hoje você está na USESP, né, então assim, cada lugar
olhar vai mudando, você tem que ter um aprendizado sobre o que você vai começar a ter entendimento para poder trabalhar. Dentro desses desafios, assim, da gestão, o que você vê de mais sensível e que talvez possa ser melhorado? Porque eu entendo que tudo que eu estou vendo ultimamente, né, em todos os pontos dos meus trabalhos, sempre vai para o mesmo lugar, que é a comunicação. Então eu vejo que a gente estuda, aprende ferramenta, sabe o que tem que fazer, aí descobre alguma coisa, mas a comunicação é um problema de todas as áreas, seja de quem está na orquestra tocando, é tudo é permeado. E se você tem alguma coisa para compartilhar nesse sentido de melhor funcionamento de uma gestão através ou de ferramenta, ou de protocolo, ou de coisas que você viu positivas nisso, porque eu estou buscando entender melhor assim. Lá na OSBA, o meu time tinha 7 pessoas, tá? 4 da produção executiva e 3 da técnica. Então, e eu, né? 8. Como não uma orquestra, não, mas assim, não é uma cadeia tão grande como a da USESP, por exemplo, vou falar um pouco do que eu achei que funcionou lá, mas e um pouco, por exemplo, das dificuldades que eu tenho aqui num ambiente um pouco maior. Nós éramos 26 pessoas, se eu não me engano, 26 ou 28 pessoas na administração da orquestra. Então, não era tão difícil se comunicar, e realmente eu acho que você tem razão, a comunicação é super importante. Então, o que a gente buscava fazer? A gente tinha uma reunião semanal com todos os gestores das áreas, eram 6 ou 7, envolvia todo mundo. Financeiro, administrativo, comunicação, artístico, eu, no caso, que era produção, a direção executiva. Então, assim, e aí a gente falava sobre o futuro, sobre os projetos, eventualmente também, se a gente tinha executado alguma coisa que tinha pontos de melhoria, a gente colocava ali. E aí cada gestor era responsável, então, por passar isso para suas áreas, né? Mas, realmente, comunicação é um problema, porque eu, por exemplo, tinha dificuldade se o pessoal da produção artística não me falava, qual que é o maestro que vem daqui 2 meses? Qual que é o solista que vem daqui 2 meses? Eu não posso trabalhar, né? Então tinha dia que eu ficava agoniada, que eu pensava assim, meu Deus, eu tô aqui só esperando resposta de outras pessoas, eu preciso trabalhar. Mas aí eu acho que primeiro, deixar claro as coisas que você precisa, então eu cutucava bastante, eu ainda sou essa pessoa aqui no ZESP também. Direto eu faço e-mail para outras áreas dizendo, oi, eu preciso saber isso. Você pode pelo menos me dizer se tem um prazo para eu ter essas informações, se isso tá ou não está em andamento, né? E aí eu repasso para minha equipe as coisas que elas precisam saber, então, para dar o andamento das coisas dela. Num plano de gestão mais intra, assim, da minha equipe, você falou de ferramentas, eu testei algumas ferramentas, como a OSBA tinha um orçamento limitado, eu não pude testar ferramentas mais robustas que fossem pagas. Então, a única coisa que a gente pagava, de fato, era o G Suite, que é o combo aí dos aplicativos do Google, então envolve o Google Meet, o Gmail, o Google Calendar, que a gente já tem gratuito, mas que quando você paga, ele tem algumas aplicaçõezinhas a mais que podem facilitar. E aí eu resolvi testar, então, ferramentas gratuitas. Eu testei, mas uma coisa que é fundamental, a ferramenta só funciona se ela for usada. Bom, então eu testei de primeiro o Trello, que era uma coisa que eu já tinha um pouco mais de domínio, eu já tinha usado em outras situações, já usava para mim, de certa maneira, numa organização mais pessoal das minhas tarefas. Então eu testei o Trello com a equipe. E aí, então, eu colocava ali isso, e ele funcionou muito bem na pandemia, porque a gente colocava ali, então, cada projeto que ia acontecer, né? Cada projeto que eu digo, cada conceito, porque eu sempre tratei os conceitos e as coisas como um projeto, porque eles têm começo, meio e fim, eles têm orçamento próprio, eles têm todas as características de um projeto. Então, a gente colocava ali cada projeto e colocava as tarefas, né, que precisavam ser executadas, já linkava com quem era o responsável, colocava prazo, e ali eu conseguia acompanhar. Ele funcionou bem na pandemia, porque como a gente estava todo mundo de home office, e a realidade lá na Bahia foi um pouco diferente da daqui, porque o governo foi muito rígido mesmo. Então, assim, São Paulo já tinha aberto há muito tempo, a gente ainda estava em casa. A gente ainda estava sem poder ir no teatro. Eu não estou dizendo que foi certo ou que foi errado, mas foi assim. Então, a gente acabou trabalhando um tempo muito maior, assim, com todo mundo em casa mesmo, sem se ver. Então, ele deu certo. No momento em que a gente voltou para o escritório, as pessoas pararam de alimentar,
porque a gente estava todo mundo na mesma sala. Então, elas achavam que simplesmente falando para mim já estava reportado. E por que eu vou abrir um aplicativo para... Só que uma coisa é a pessoa que está cuidando de, sei lá, 5 demandas. Outra coisa sou eu que estou cuidando de 20 demandas. Então, às vezes, ela falar para mim não está necessariamente comunicado, porque eu vou esquecer, ou porque, de repente, o status já andou, não deu tempo dela me falar. Então, para mim, sempre foi importante ter qualquer coisa. Aí, por muito tempo, a gente usou um quadro branco. Era isso. Eu anotava, tinha um quadro branco na sala, e eu anotava no quadro branco, conserto tal, precisa fazer isso, isso. E o responsável é tal, e o prazo é tal. E aí, se a pessoa fazia a tarefinha dela, ela mesma ia lá, apagava e atualizava aquele status, e ficava ali, porque também ficava comunicado para todo mundo, né? Se alguém não veio um dia, alguém entrou de férias, alguém sei lá o quê, quando voltava, estava ali na parede. E aí, eu ousei tentar de novo uma ferramenta, e aí eu achei o ClickUp. O ClickUp, ele não é gratuito, ele tem uma versão gratuita, com algumas limitações, mas que para o que a gente fazia eram suficientes, porque a versão paga também é para trabalhar com projetos muito robustos, ou muito longos de duração, que não era muito o nosso caso. E aí, dessa vez deu certo, a equipe toda aderiu com alguma insistência de, lembra, você falou, sim, você falou, mas lembra de colocar lá, de dar o flag lá, de tal, e aí funcionou super bem. Não sei se eles ainda usam, mas na época, esse último ano que eu trabalhei lá, funcionou super bem. Então, a gente também abria os projetinhos lá, a cara dele é um pouco diferente da do Trello, mas conseguia inclusive anexar arquivos e ter uma visão ali do andamento do projeto. Comunicação na gestão é um problema e é algo que me pega muito, porque tem muito, eu acho que o como você falar, né? Então, é diferente você falar, eu não vou saber dar um exemplo agora, talvez mais pra frente venha algo na minha mente, mas é diferente você falar de uma forma que vai fazer a pessoa se sentir acolhida ou provocada no sentido de, assim, ou se fazer alguma coisa, ou você falar de um jeito que não pareça que é importante, ou falar de um jeito que pareça que você só tá querendo mandar, comando e controle ali. Esse não é muito o meu perfil de gestora. E eu acho também, isso é não sei se o mercado enxerga isso, mas existe quem estuda, assim, essa parte de desenvolvimento de carreira, fala muito da carreira em Y, não sei se você já ouviu falar disso. Você começa de baixo e vai subindo. E aí, quando você chega em um dado momento da sua carreira, você, na teoria, pelo menos, poderia escolher ser um gestor ou ser um especialista. E aí, são 2 perfis de pessoa diferentes. Então, o especialista, ele vai ser muito bom naquele ponto em si. Então, ele vai ser, por exemplo, o engenheiro de iluminação. É o cara que vai manjar tudo da iluminação. Mas talvez, e muito possivelmente, porque quem tem um perfil mais técnico é uma pessoa que geralmente, né, não dá para generalizar o mundo inteiro, porque cada um é cada um, mas assim, geralmente quem tem um perfil mais técnico é uma pessoa que gosta de trabalhar mais sozinha, ou que, enfim, que tá muito focado ali, talvez ela seja muito boa iluminadora, mas ela não vai ser muito boa de orçamento, sei lá, enfim. Então, geralmente o perfil do técnico não é necessariamente o melhor perfil de gestor, porque o gestor, ele é a pessoa que olha de cima tudo. Então, assim, para você ser o gestor, você não tem que ser especialista em tudo. Então, quando eu cheguei lá, porque quando eu trabalhava no municipal, por que eu dei o exemplo da iluminação? Porque quando eu trabalhava no municipal, eu só dizia para o pessoal do municipal, iluminação de concerto. Mas eu não sabia o nome dos refletores, eu não sabia quantos deles eu precisava, eu não sabia nada disso. Então, quando eu cheguei lá, o que eu precisei fazer? Eu precisei me apoiar em especialistas. Eu precisei confiar que as pessoas que eu contratei, no caso, para fazer aquele serviço, sabiam o que estava fazendo, e se por alguma razão algum fornecedor não dava certo, eu entendia, talvez ele não seja o melhor especialista, talvez eu precise de outro. É claro que eu aprendi, mas eu não sou especialista em iluminação. Hoje eu sei um pouco melhor o que funciona ou não funciona, mas eu não saberia, por exemplo, fazer um rider de luz aqui para um concerto. Eu ainda preciso encomendar de alguém. Mas a função do gestor é olhar de cima, tipo, saber que a coisa está andando, tipo, não, a iluminação vai funcionar porque ela está na mão da melhor pessoa, e está contratada, e está em dia, e está não sei o quê. Então, quando o pessoal fala dessa carreirinha, não é nesse sentido, porque geralmente o gestor, ele vai ser uma pessoa que se relaciona melhor com pessoas, que tem essa visão mais macro e não específica de alguma coisa. Tem um pouco desses estudos em quem estuda mercado e carreira. Mas, muitas vezes, eu
eu vejo isso, as pessoas acabam insistindo na ideia de, tipo, não, o especialista tem que ser o chefe. E às vezes isso não dá tão certo. Pode dar muito certo, porque ele pode ser um especialista e ser também um bom gestor, mas não necessariamente, né? Não é necessariamente isso. Não sei se eu respondi sua. Não, foi ótimo, te agradeço. Adorei saber do I, já me identifiquei, obviamente, com algumas coisas. E só para complementar, você pensa na gestão também pós, porque também é uma coisa que eu não vejo acontecer, porque quando eu faço parte de alguma equipe, né, contratada, como minha especialização em fotografia, ou quando eu produzo, né, é claro que quando eu estou contratada, eu obedeço ordem, quando eu produzo, eu crio as minhas regras. Então, eu sempre planejei o pós. Eu sempre achei importante incluir no processo que a finalização não acaba no dia que entrega. Acaba pelo menos 15 dias depois, no mínimo, assim, porque quando você não consegue falar do porque vai acontecer problema, né? Eu já começo falando assim, bom, vai dar ruim em algum ponto, então ter esse tempinho. Você planeja isso? Você também avalia? Ou é natural, é uma coisa que é normal ser feito? Ou tem gente que ignora ou deixa passar? Tem muita gente que ignora, né? Eu sempre tive uma dificuldade com equipes de comunicação. Não sei se é uma realidade em todos os lugares, mas nos lugares que eu trabalhei, as equipes de comunicação nunca pensam no pós. E aí, então a pessoa vai lá e fala, eu vou instalar esse banner lindo, maravilhoso, eu vou instalar esse adesivo, eu vou instalar... E aí, na hora de girar, não tem ninguém para tirar. E aí, eu mesmo... depois que a gente fez um festivalzinho de verão lá, e aí eu me vi 2 horas da manhã pendurada num poste para arrancar uma placa porque eu tinha que entregar o lugar, eu liguei para gerente, não liguei 2 horas da manhã, mas na segunda-feira eu liguei para a menina da comunicação e falei, olha, eu não vou mais fazer isso, tá? Você tem que pensar que se você botou o negócio, alguém tem que tirar, quem é que vai tirar? A empresa tem que voltar e tirar, ou então você tem que combinar com alguém, enfim, da manutenção, do sei lá o quê, tem que ter meio, começo, meio e fim as coisas. No caso da orquestra, como tudo, a maioria das coisas se encerra no dia do concerto, o pós ele é um pouco mais abandonadinho mesmo, assim, né? Porque meio que assim, depois que o concerto aconteceu, todo mundo foi embora e você entrega o espaço e acabou. Mas eu criei um costume de sempre perguntar para minha equipe, assim, pelo menos isso, né? Disso aqui que aconteceu. Principalmente concerto muito grande, porque quando era uma coisa mais de rotina dentro do teatro, aí realmente é uma coisa mais de rotina, não tem muito pós, mas quando a gente fazia esses concertos muito grandes, que ia para praça pública, ou que envolvia, sei lá, 20, 30 fornecedores diferentes, aí eu tinha esse costume de depois sentar com a minha equipe, a gente tinha sempre uma reunião semanal, e aí nessa reunião semanal eu perguntava, tipo, o que deu? Deu alguma coisa errado, né? O que a gente pode ficar de atenção para uma próxima experiência. E a parte burocrática, né, de finalização de processo, de pagamento de fornecedor e tal, o pós se concentrava mais nisso, mas é fundamental, e geralmente ele não é levado muito em consideração mesmo, assim, ele fica mais esquecidinho, meio comum. Obrigada. A Juliana tinha levantado a mão. Você ainda tem uma pergunta, Juliana? Na verdade, acho que não era necessariamente uma pergunta, mas acho que mais um complemento. Você falou, né, do aprendizado. A gente aprende muito, muito, muito apanhando, né? Na verdade, é muito interessante que você vai trabalhar com eventos, quase tudo é uma exceção. Você planeja, mas na hora H sempre tem coisas que modificam. Eu vou dividir com vocês uma experiência que nós tivemos na sexta-feira. Nós fizemos um evento, nós tivemos uma emenda parlamentar federal. Eu nunca tinha trabalhado com emenda federal, é muito maluco, muito bom. E assim, tudo programado, lindo, maravilhoso. Atrasou o almoço para o pessoal, atrasou a equipe que ia fazer captação de áudio. Então, tudo pode acontecer. E aí eu parto da premissa, exatamente como você, Raquel. Eu entrei trabalhar com essa parte na fundação, simplesmente na parte financeira e administrativa. Hoje eu faço um pouco de tudo, inclusive a parte de produção. Eu gosto muito, não é 100% a minha praia, mas eu trabalho diretamente com a minha coordenadora de eventos e a gente troca informações 24 horas por dia, experiências e estratégias e tudo mais, né? E a gente acaba, não sabe fazer tudo, mas a gente conhece quem faz. Então, essa é a parte interessante, que eu não sei fazer, mas eu conheço quem sabe. Então, você vai atrás daquela pessoa que sabe, para ela te dar diretrizes. Então, é muito dinâmico, muito dinâmico. Eu venho da área de exatas e caí de paraquedas numa fundação, trabalhando com músicos. Vocês que têm músicos na família, sabe como é interessante, né? Então, é um aprendizado constante.
bastante. E a parte mais difícil que eu achei nessa experiência foi conquistar a confiança dos músicos. Porque o fato de eu ser da área de exatas, eles não entendiam que eles têm obrigações, e eles têm deveres e têm obrigações, né? Então, e direitos também. Então, eles achavam que, eu sou artista. Ponto. Não tenho que fazer nada além de sentar e tocar. Então, foi um ano, meu primeiro ano de trabalho foi conscientizando eles, que nós somos CLTs lá, a grande maioria. Foi conscientizá-los que eles têm obrigações com a empresa, sim. Que eles têm que cumprir regras, sim. Que eles têm que bater pontos, sim. E hoje é muito legal, porque a gente se dá super bem. Eu tô lá há 11 anos, né? O relacionamento é super bacana, mas é conscientizar. E não adianta querer obrigar, porque se você tentar obrigar, a coisa não flui. E outra coisa que vem, né, dos artistas, tem a inspiração, né, tem todo a preparação. Então, se você falar um pouquinho mais ríspido num dia de concerto, a coisa já desanda. Então, são situações que você vai aprendendo realmente na prática, né? Total, essa relação com os músicos, eu não vou nem começar, mas é bem isso que você falou, assim, a relação entre o artista e quem está por trás, também depende de uma conscientização de que eles não vão estar ali se você não estiver fazendo seu trabalho, sabe? Nem todo mundo tem essa visão. E aí eu acho que parte muito de quem está liderando a orquestra e fazer isso, né? De dizer, peraí, o administrativo também é importante, porque se não fosse o administrativo, você ia tocar onde? Você ia receber seu salário como? Você ia, enfim. E porque às vezes eu tenho a impressão de que eu posso falar isso porque assim, meus melhores amigos da vida são músicos, meu marido é músico, mas às vezes eles são meio do mundo da lua, assim, né? É como se eles achassem que eles chegam lá e tudo brotou do nada, assim, para eles poderem se apresentar e tocar. Então, essa parte da conscientização de que todas as funções são importantes é primordial, assim. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei na USESP, porque apesar de que eu não trabalho, né, como eu falei, diretamente com a orquestra, não tenho mais essa lida como você tem diretamente com os músicos, como eu tinha nos outros lugares, mas eu tinha um pouco de receio, assim, falei, nossa, a USESP, uma das melhores orquestras e tal, como é que deve ser isso? E aí, logo que eu entrei, eu tive uma reunião de acolhimento com o diretor da fundação, né, com o Marcelo Lopes, e ele olhou para mim e falou assim, olha, é muito importante que você saiba que aqui ninguém trabalha para quem está no palco. A gente trabalha todo mundo por um mesmo resultado artístico, por um mesmo resultado de meta, por um mesmo objetivo, né, um mesmo fim, mas ninguém é empregado de quem está no palco. E eu falei, poxa, quando a liderança corrobora com isso, né, é muito importante mesmo, para que a experiência flua. Mas que bom que você, com 11 anos de relacionamento, também já conquistou aí seu espaço, porque não é fácil, não. Não. Mas é exatamente isso, é conquistar, porque hoje o relacionamento é muito bom entre todos, né, e o fato também de eu ser uma mulher que não tem conhecimento técnico da área artística, eu não tenho, eu brinco que a minha veia artística é infartada, porque eu não entendo nada, para mim aquilo tudo é hebraico, só que eu sou curiosa, então a minha curiosidade mostra para eles que eu tenho interesse em descobrir a necessidade deles, e isso funciona muito bem, e eles adoram quando eles sentam para me explicar alguma coisa, sabe? Uma dinâmica do grupo, o que eles precisam, por que eles precisam de uma partitura nova, porque afinal de contas a parte financeira é minha, né? Então eu preciso saber por que eles querem alguma coisa, então é muito divertido até eles sentarem para explicar, não, funciona assim, assim, assado, e aí mostra que realmente nós somos uma equipe, né? O meu trabalho funciona se o deles funcionar e o deles funciona se o meu funcionar. Então, era isso, era mais para dividir uma experiência. É muito legal, muito legal. Mariane, deu certo o print? Não te ouço. Aqui parece que você abriu o microfone, mas eu não te ouço. Se você quiser escrever no chat. Legal, deu certo. Obrigada. Gente, ultrapassamos aí 20 minutinhos da nossa reunião, mas foi ótimo. Nossa, só de ouvir a Raquel. Eu também tenho uma trajetória na área de orquestra, mas gosto muito de ouvir as histórias. Acho que a gente tem sempre a ganhar ouvindo histórias como profissionais como a Raquel, que tem uma formação diferente, uma trajetória bem bacana. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Algum voluntário do COB quer perguntar, aproveitar, né? Como a Raquel disse, né, que não são da área de orquestra, quer perguntar o que errar. Deixa eu responder a perguntinha da Boa. para não parecer que não ignorei, tá, Débora? Bom, vou começar do começo, para vocês que
talvez não estejam muito familiarizados com essa parte, a orquestra, ela costuma ter uma parte administrativa. Aí vai variar muito, tá, gente? Porque, assim, depende muito do financiamento que a orquestra tem, depende muito do tamanho que essa instituição tem, mas geralmente ela vai ter uma parte executiva e uma parte artística, né? A parte executiva no sentido de administrativo, financeiro, aí o caso da Ju, uma parte artística que pode ser encabeçada pelo maestro, a maioria das instituições é encabeçada pelo maestro, ou pode ter um diretor artístico também, ou junto com o maestro, ou um diretor artístico, enfim. E aí a Débora perguntou como é que é feita a escolha dos repertórios. Essa divisão artística da orquestra, ela vai projetar a temporada, idealmente isso é feito com um ano de antecedência, em instituições maiores, como a USESP, que tem que fechar, às vezes, artistas internacionais, é feita com um pouco mais de tempo, às vezes 2 anos, e o maestro vai pensar a temporada, pode ter um tema, pode ter uma linha de pensamento ou não, infelizmente, acho que as duas maestras que estavam aqui já precisaram sair, elas poderiam até responder melhor, e a partir disso, ele vai definir, então, o número de concertos X que a orquestra vai fazer naquele ano, e quais obras ele vai trabalhar, quais peças ele vai trabalhar, se as peças exigem ou não solistas, se ele vai reger todas ou não, se ele vai trazer convidados. Vocês já devem ter visto que as orquestras têm formações diferentes, né? Então, a depender ali se a música é uma música mais do período barroco, ela vai ter uma formação um pouco menor, com menos instrumentos, se ela é uma música já mais moderna, aí as orquestras explodem, aí são orquestras gigantescas, com tudo que você possa imaginar. Então, essa escolha de repertório, ela vem do maestro. Algumas orquestras, lá na OSBA, por exemplo, tinham uma comissão artística. Então, o maestro, que é o Carlos, ele tinha totalmente a palavra final sobre esse repertório. Mas ele consultava, era uma comissão consultiva e não deliberativa, ele consultava essa comissão, que era feita de chefes de naipe, chefes de instrumentos, né? Sobre ideias, sobre o que eles gostariam também de tocar e de propor, e ele acabava fazendo essa temporada um pouco mais colaborativa. Mas a palavra final, a decisão final sempre vai ser do maestro, que geralmente é também o diretor artístico da orquestra. Respondido? Deu para entender, mesmo sem talvez estar totalmente imersa aí no nosso mundo? Não sei se o pessoal ouviu, mas fico muito feliz que o COB tenha voluntários que não são da área orquestral. Aí fiquei bem surpresa, na verdade, mas eu achei muito legal, porque uma das coisas que a gente precisa muito é conquistar público, e público jovem, e público novo, para esse mundo, que é um mundo muito interessante, muito vasto, de uma arte que é... eu acho que é muito rica, assim, tem muito... Não é à toa que ela está aí há tanto tempo. Bom, gente, ultrapassamos aí meia hora, que valeu a pena. Vamos encerrar aqui, olha lá, pedindo seu contato, Raquel. Ana Clara pedindo seu contato. Ah, claro. Gente, eu acho que eu não tô vendo. Ai, gente, quanta coisa que tem aqui. Eu não abaixei o chat, não vi nada. Agora que eu tô vendo, desculpa. Podem me procurar no LinkedIn, eu vou colocar no chat aqui. Podem me procurar no LinkedIn, eu não posto tanto, mas eu entro sempre, quase todo dia, um dia sim, um dia não, eu entro sempre, então se quiser mandar mensagem eu vou ver, eu vou responder. Apesar de não postar tanto, mas eu sou ativa no LinkedIn nesse sentido. Não vou falar para vocês me procurarem no Instagram, porque o meu Instagram é bem restrito, que ele tem basicamente a única função de transmitir fotos e vídeos da minha filha para os parentes e amigos. Então, deve ter, se eu tiver 100 pessoas no Instagram, é muito, eu não costumo abrir mesmo. É um combinado que eu tenho até com meu marido aqui e tal. Mas LinkedIn, podem contar comigo, podem entrar, se tiver mais dúvidas, se quiser conversar mais, enfim, podem entrar, posso passar meu WhatsApp também por lá. Eu fico muito feliz de ter conhecido vocês, desculpem se falei muito, como eu disse no começo, eu falo muito, e podem me procurar para o que precisar. Gente, é tudo verdade, viu? Eu conheço a Raquel há quase 11 anos, eu peço favor, porque ela tá no COB, é tudo verdade. Podem procurar, que ela é uma pessoa super prestativa e vai ser ótimo aí na troca de informação. Vou encerrando então a reunião, quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, dos voluntários do COB, né? Eu sempre falo que o COB só existe por conta de vocês. Obrigada aos nossos convidados. E Raquel, obrigada por essa parceria e por ter compartilhado um pouquinho da sua trajetória de hoje. Gente, boa noite e sigam o COB lá no Instagram, no LinkedIn, a gente por enquanto está nessas duas redes sociais. Siga a gente por lá. Obrigada, gente. Boa noite.